já imensamente a presença dos nossos convidados aqui na mesa de abertura. Segue aí, Varley. Obrigado, Franco. Eu vou colocar a apresentação aqui agora para a gente começar a falar um pouquinho sobre a história do lápis. Então, me confirma, Mariana, se ela está ok, se ela está aparecendo para todos, por gentileza. Mariana é uma pessoa que tem nos ajudado muito, tanto ela quanto o Iago, as pessoas que às vezes estão aqui nos bastidores e nos auxiliam muito em todo esse trabalho. Mariana, está ok? Posso colocar no modo de apresentação? Acho que já pode, Varley, que ela coloca lá na tela para a gente. Por favor. Interrompa aqui, Mariana, a minha. Você quer que eu projete aqui, Varley? Eu consigo daqui, né, Franco? Melhor, né? Se você projetar, você controla aí a apresentação. Melhor. Senão eu posso fazer aqui, tanto faz. Pode seguir aí com você. Só um minutinho, por favor. Só colocar no formato de apresentação e alternar a janela para o PowerPoint. Ok? Ok, Franco? Só me dá um Isso, ok, já está na tela. Já está na tela. Muito obrigado. Pode... Vamos lá, nós vamos fazer essa apresentação aqui, como tudo que eu e o Franco fazemos ao longo de todos esses anos, compartilhando esses momentos. Então, vão ter momentos aqui que o Franco vai comentar alguns slides, outros nós montamos essa apresentação juntos e queremos dizer que nós somos somente os representantes desse processo, né? Existem centenas de pessoas, para não dizer milhares de pessoas que estão por trás de todos esses 30 anos do lápis. Nós buscamos aqui registrar alguns momentos marcantes do laboratório, para fazer esse registro histórico, e também contamos com a colaboração de todos vocês que estão assistindo. Se tiverem um momento histórico, mandem para nós via nossas redes sociais ou via e-mails, para que nós possamos contar e teoricamente, ampliar todo esse histórico do lápis durante os 30 anos. Vamos lá. Varley, volta só uma tela, rapidinho, e tem aí uma barra logo embaixo aí dos nossos nomes, clique em ocultar, aí você pode seguir a apresentação. Obrigado, Franco. Antes do surgimento do lápis, eu gostaria de trazer duas informações aqui. Nós temos muitos alunos de graduação, pessoas que não têm tanta familiaridade com a psicologia do esporte nos assistindo hoje. A psicologia do esporte, na verdade, ela tem o seu início, né, segundo fez, de 77, com o João Carvalhais, em 1954, um psicólogo que trabalhou com árbitros na Federação Paulista de Futebol, né? E logo em seguida o professor Ataíde Ribeiro da Silva, que também atuou na Seleção Brasileira em 1958. Mas eu quero falar aqui, começar a partir da segunda década dos psicólogos do esporte, aí a gente tem que ressaltar muito a figura do professor Beno Becker Júnior, que em 1975, junto com vários colaboradores, iniciaram os primeiros estudos dentro dos laboratórios de pesquisa do exercício, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo e no Rio de Janeiro. Laboratórios que na época estavam dentro das escolas de educação física, eles começavam a construir as linhas ligadas à psicologia. Historicamente, também é importante dizer que, em 1979, o professor Beno Becker fundou a SOBRAP, e em 1981 ele organizou o primeiro congresso de psicologia do esporte latino-americano em Porto Alegre. Em 90, o professor Luiz Cipião Ribeiro introduz a psicofisiologia no Brasil, né? A junção entre a psicologia e a fisiologia, criando um laboratório também na Gama Filho, no Rio de Janeiro. Nesse período também vão surgir, né, um período muito efervescente, vão surgir uma série de psicólogos esportivos, via educação física e via curso de psicologia em todo o país. Em 86 é criada a SOSUP, né, num grande evento organizado também pelo professor Beno Becker, no balneário de Camboriú, onde ele cria a Sociedade Sul-Americana de Psicologia do Esporte. Por que eu fiz todo esse preâmbulo inicial? Para a gente chegar, vítimas, né, chega ao Brasil, chega ao UFMG através do DAD, que é um programa de intercâmbio de apoio a universidades da Alemanha, e ele inicia os seus trabalhos em 87 na UFMG, né? Segundo o professor Emerson Silame, ele é contratado em 28 de 12 de 1987, ele assina a sua contratação.
Essa é uma foto histórica, né, que tem aqui o professor Luiz Carlos, o professor Jurandir, o professor Ronaldo Celso, que foi o primeiro orientando o professor Dito, o professor Ivani e o professor Emerson. Né? Nesse momento, a escola vivia uma situação de construção do programa de mestrado em treinamento esportivo, e os profissionais foram responsáveis, não só eles, né, como vários outros, o professor Pablo, o professor Lechec, e o professor Nilo, o professor Ló, pela construção do nosso programa. Bem, e aí é onde o lápis começa a tomar um certo formato, né? Então, essa apresentação aqui, eu e o Franco, nós organizamos ela em 3 datas, né? A partir do momento da fundação do lápis, passando, que é a década de 91 a 2000, um segundo momento de consolidação, com o professor Dito e o professor Luiz Carlos dentro do Senesp, com a produção e uma efervescência muito grande nas orientações de mestrado e doutorado, e um terceiro momento sob a responsabilidade já minha e do Franco nesse caminho. Bem, então o lápis, como já foi dito, ele foi fundado em 7 de dezembro de 1991 pelo professor Dittmar e pelo professor Luiz Carlos e pelo professor Mauro Heleno Chagas. A primeira instalação do lápis, ela ficava ali hoje, que é o nosso setor hoje de informática, né? A nossa TI, essa foi a primeira placa, né, colocada em apoio ao projeto do DAD, junto com o lápis de construção desse laboratório. E está aqui uma foto histórica, né, do professor Dittmar iniciando seus trabalhos na UFMG no laboratório. Também trago aqui para compartilhar com todos vocês um momento muito marcante, né, que é a primeira menção oficial em relação ao lápis, né, feito pelo boletim da UFMG. Né? Nessa menção, a UFMG ela comenta sobre a construção do laboratório, um moderno laboratório de pesquisa na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da escola. E me chama muita atenção essa matéria em 2 aspectos. Né? É quando o lápis adquire o primeiro equipamento psicométrico para avaliação psicológica, né? O Multipsi, o nosso querido Multipsi, e também a visão futurista do professor Dittmar, né? Que no depoimento dessa matéria ele comenta sobre a importância da psicologia trabalhar dentro de um princípio de interdisciplinaridade, né? Compreendendo que o ser humano é biopsicossocial e ele precisa de uma série de ciências para conseguir interpretar não só o comportamento humano, como as emoções humanas e também aspectos ligados à cognição. Bem, então aí alguns equipamentos iniciais do nosso laboratório, vários colegas que hoje estão aqui assistindo, tiveram a oportunidade de trabalhar nesses equipamentos, aprender, fazer trabalhos de iniciação científica, pesquisa, mestrado e doutorado. Eu coloquei uma carta aqui que também é histórica, né? É um convite feito pela Schufried, que é uma empresa, para que o Franco e o Mauro fizessem um treinamento, essa carta em 1998, para que o professor Franco e o professor Mauro fossem à Alemanha fazer todo o processo de treinamento dessa nova tecnologia, que era o Mental System Training, que o lápis foi um dos primeiros laboratórios a implantar no Brasil. Bem, trago aqui também um registro da nossa querida amiga de longas datas, professora Regina Brandão, que num dos capítulos de livro publicados, ela menciona, né, lá em 1995, que o lápis é o primeiro laboratório de psicologia do esporte no Brasil. Né? A gente tinha outros laboratórios muitas das vezes associados a programas na área da ciência do esporte, mas o primeiro laboratório que realmente se consolida no país, tratando única e exclusivamente da psicologia do esporte, é o lápis. E em 1995, a professora Regina Brandão, num capítulo onde ela está falando sobre o desenvolvimento da psicologia no Brasil, ela traz vários colaboradores, como o doutor Olavo Feijó e outros expoentes da área, comentando o estado da arte dessa nova ciência que estava se enraizando e se estabelecendo no nosso país. Na nossa escola, o lápis ele organizou simpósios internacionais, o professor Gustavo acabou de lembrar sobre isso, né? De um evento que ele se depara em 1999,
sobre o Simpósio Internacional de Psicologia do Esporte. Foi onde aconteceu a primeira reunião do Managing Counseling no Brasil, né? O Dittmann, nesse aspecto, era um grande visionário. Aqui nós temos a figura do professor Salmela, do professor Beno Becker, e de vários expoentes da psicologia do esporte mundial. Mas antes de organizar esse simpósio, o Dittmann já tinha feito, segundo relatos do professor Pablo Greco, 2 grandes eventos, um em 88 e um em 89, associados à pedagogia e à psicologia. Bem, esse simpósio ele marca muito a escola, porque foi um simpósio de grande porte, né, realizado na década de 90, que contou com a presença de inúmeros palestrantes internacionais, grandes referências à época, né, e que até hoje lidos por nós dentro da psicologia do esporte. Bem, é uma década muito efervescente, né? Em 97, em 95 é criada a Rede Senesp, em 96 acontecem os Jogos da Juventude em Curitiba, e em 97 a UFMG ela recebe, né, via rede Indesp, a incumbência de estar avaliando os atletas nos Jogos da Juventude de Goiânia, né? E essa, teoricamente, é a primeira avaliação nacional do LAPS, né? Não só do LAPS, como do LAFIS, LAC, Biolab, uma série de laboratórios que compõem a escola, que foram a Goiânia avaliar os atletas nesse processo. E o professor Dittmann Samulski, que sempre encabeçando esse processo, foi o coordenador técnico-científico de toda essa avaliação, juntamente com outros colegas, e eles publicaram um livro a respeito desse tema. Essa é uma foto histórica também, que está aqui o professor Pablo Juan Greco, uma pessoa importantíssima na história de educação física, na história da educação física na escola da UFMG, a professora Kátia Lemos, que foi orientando o professor Dittmann, o cônsul, o professor Hans, que já se aposentou recentemente também. Essa é uma foto que marca um período relacionado à construção do Senesp, onde o professor Dittmann havia sido coordenador do Centro de Excelência, né? O Senesp, no período em que ele durou, o professor Dittmann foi coordenador por 2 momentos, e o professor Luiz Carlos também deu a sua contribuição no período de 2002 a 2004, mostrando que o LAPS sempre teve presente em todos esses momentos de gestão. Na sequência, após a inauguração do Senesp, foi realizado o primeiro Fórum Nacional de Esportes, né? Um fórum que organizado pela rede, que nós sediamos na UFMG, um evento grande também, que trouxe pesquisadores de várias áreas do país e pesquisadores internacionais para difundir não somente a psicologia do esporte, mas as outras ciências ligadas à ciência esportiva. E aqui a gente faz um breve relato dos principais simpósios organizados de 87 a 2001 pelo LAPS na UFMG, né? Simpósios na área da psicologia do esporte, na área da aprendizagem motora, através do professor Rodolfo, em parceria com o professor Dittmann, simpósios na área do treinamento esportivo, mais especificamente com o professor Pablo Juan Greco. Enfim, é um momento muito efêmero do processo. E, Franco, caminha aí um pouquinho, falando um pouquinho sobre a Sociedade Mineira de Psicologia do Esporte, que foi criada pelo Dittmann, e você também é um dos membros fundadores. Pois obrigado, Darley. Vamos seguindo aqui. Obviamente, a gente tem que registrar que são fragmentos, né? Alguns pontos importantes da história, porque a gente tem pouco tempo, não dá para falar sobre tudo que a gente fez, né? A SOMIP, a Sociedade Mineira de Psicologia do Esporte, foi uma dessas iniciativas, né? Lá iniciada na época lá pelo Beno, em 1979, da criação da SOBRAP, e posteriormente a criação das sociedades regionais. Tá? Então, aí, em 96, ela foi criada, e depois, em 2004, né, eu e Varley, a gente reativa junto com outros colegas essa sociedade. Pode seguir, Varley. Aí a gente tem, ainda nessa primeira década, uma série de publicações, né, aqui pelo laboratório, né, lideradas aí também pelo Dittmann. Em 90, o primeiro livro aí de Psicologia do Esporte, que foi reeditado em 92. Em 96, ali, o Dittmann, junto com o Mauro, né, e o orientador do Dittmann, o Nietzsche, né, que inclusive estava naquela foto que o Varley mostrou alguns slides atrás,
publica um livro sobre estresse, e em 98 aí o livro com o Beno Becker, Manual de Treinamento Psicológico, né? Aí acho que o Barley ele pode falar também um pouquinho dos livros de temas atuais, que ele inclusive foi coordenador de um deles. Isso, Franco. A gente fez questão de fazer 2 registros muito importantes para a história do lápis, né? O primeiro é que o Temas Atuais é uma publicação do Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O primeiro livro publicado, o professor Pablo e o professor Dittmann, 2 membros do lápis, estavam presentes em 1997 na primeira edição. É uma coletânea de trabalhos dentro da área da psicologia do esporte. E o nosso último trabalho publicado, por coincidência do destino, né, eu tive a honra, junto com a professora Ana Cláudia e com a professora Kátia, de ser um dos organizadores do Temas Atuais, que comemorava os 15 anos desse livro. Um livro de suma importância para nós, professores aqui dessa escola, e que nos traz belas lembranças. Queria fazer essa menção. E 2 outros livros que também marcam muito, não a história do lápis, mas a história de uma pessoa muito importante para o lápis, que foi o professor Pablo Van Greco. É o livro de iniciação esportiva, escrito por ele, organizado por ele, pelo professor Rodolfo Novelino Benda, na escola em 1998, nessa época também. O professor Pablo e o professor Rodolfo foram diretores da escola, né? Fizeram parte da primeira geração do lápis, e contribuíram muito, não só para o desenvolvimento do laboratório de psicologia do esporte como um todo, mas da escola e das futuras linhas de pesquisa que daqui a pouco nós vamos estar apresentando para vocês, e dos futuros laboratórios. Bem, essa é uma foto marcante, né? O lápis sempre esteve envolvido em muitos projetos de extensão e de consultoria, né? Desde a década de 90. O professor Dittmann trabalhou como psicólogo do esporte nas equipes do Cruzeiro Esporte Clube, nas equipes profissionais do Cruzeiro Esporte Clube, né, a convite do professor Emerson Silame Garcia, um grande amigo também, que sempre incentivou essa interdisciplinaridade no processo. Ele esteve trabalhando no Cruzeiro, esteve também, aqui tem uma foto do Franco Novinho, esse de amarelo aqui, junto com o Dittmann, o Adson Lima e vários membros da comissão técnica, em projetos de extensão junto à CBV, tanto na categoria de base quanto profissional. Aqui, naquela época, né, para os mais novos aí, o Mauro deve se lembrar muito bem disso, você não tinha esse processo de impressão que era hoje, né? Você imprimindo folha por folha, recortava e montava os pôsteres em tablados de madeira. Mas é algo que a gente guarda com muito carinho, essas lembranças, e fala um pouco dos primeiros projetos que o laboratório desenvolveu, ligados à consultoria e extensão, com seleções e clubes de diferentes modalidades esportivas. Essa primeira década também é marcada, né, pela participação do lápis nas Paralimpíadas de Sydney 2000. O professor Dittmann é convidado para participar da sua primeira Paralimpíada, e representando não só o lápis, mas também toda a escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. Bem, e por que a gente contou esse início da história? Porque também é importante apresentar quando nós chegamos ao lápis, né? E aí, Franco, vou devolver a bola para você contar um pouquinho da sua chegada ao lápis. A cara de satisfação do Luiz aí, ó. Olha lá. Olha lá, Luiz, o registro lá. Monitoria assinado por quem? Né? Professor Luiz Carlos Moraes aí, ó. Tá vendo? Ficou aí registrado, né? Na época que a gente estava começando aí, né, os trabalhos, né, junto ao laboratório, né, mais forte, também, obviamente, como o Varley colocou, uma presença forte na extensão. A gente tem ali uma figura ali do trabalho da gente coletando um dado, fazendo a parte de intervenção, né? Mas foi, assim, muita satisfação, né, essa presença já em 1990, né, Mauro? Você lembra daquele evento lá de lançamento do Livro Azul lá dentro do auditório, né? E ali o registro da monitoria de graduação, na época quando eu fiz a disciplina, né? Já estava ali no laboratório já há algum tempo, e nessa época tive a oportunidade de fazer a primeira monitoria de graduação. Depois eu fiz uma segunda monitoria de graduação e 2 iniciações científicas, né? Segue aí, Varley, vamos ver o que mais. Aí, ó, esse aí também, momento bacana, porque foi a primeira publicação, né, que é esse artigo na revista Vôlei Técnico. Na época eu estava lançando aquele, tipo, como se fosse hoje o Qualis, né, tinha uma classificação
A1 na época, a revista Vôlei Técnico, a gente escrevia, né, por causa da grande relação que a gente tinha com o voleibol em especial, né? Sempre muito presente nas seleções da categoria de base, né? Com o professor Adson Lima, que infelizmente também já nos deixou, com o Marcos Lerbach, com o Percy Ocken, né? O Serenini também fazia parte do laboratório nessa época, sempre muito presente. Pode seguir. Bem, Aí é com você. a minha chegada é um pouco depois, né, Franco? 3, 4 anos depois que você já estava formalmente vinculado ao Lápis, né? O primeiro evento que eu tenho lembrança e que eu participei, o Dittmar me pediu, eu estou aqui ali na foto ali de escanteio, ali na setinha, eu era aluno de graduação e o Dittmar me pediu para auxiliar na organização de uma mesa redonda que ele fez no auditório da escola, para o lançamento da segunda Taça BH de Futebol Júnior, né, juntamente aqui com o Chafi Felipe, onde ele convidou o Tele Santana, o Máscara Zende Freitas, foi um arco da década de 90, o professor Jurandir presente também nesse projeto, estava depois, logo na sequência, abrindo um projeto de equipe profissional em parceria com a América e a UFMG, e essa é uma foto histórica para mim, que aluno de graduação, tendo a oportunidade de auxiliar o Dittmar, né, nas várias ações que ele desenvolvia, não só dentro do voleibol, quanto também do futebol. E esse daqui é um evento, né, eu já era monitor da disciplina de graduação, um evento organizado, o segundo simpósio mineiro de psicologia do esporte, feito na UFMG, e aqui uma série de professores e palestrantes estiveram presentes, o Bob, o professor Ricardo Drubsky, uma série, o Davi, a Marcela, que era monitora na época, também, que estavam juntos. Eu fiz a minha formação toda dentro do Lápis, né? Então eu tenho muito orgulho disso. Fui orientado pelo professor Franco Nossi, em 1999, né? O Franco trabalhava já na especialização e o Dittmar pediu para que o Franco me orientasse a respeito disso, dentro da área da psicologia. Foi um primeiro trabalho na análise de conceitos de criatividade e inteligência do jogo, na época no voleibol. O primeiro artigo também que, junto com o professor Franco e com o professor Dittmar, nós publicamos no laboratório. Então, são momentos assim, muito importantes. Eu sempre destaco isso, porque se a gente perguntar para cada uma das pessoas que estão aqui, que tiveram relação ou que estudaram no Lápis, cada um vai ter um desses momentos. A gente gostaria muito que vocês partilhassem isso conosco, para que a gente possa fazer todo esse registro. Eu e o Franco sempre comentamos e aprendemos isso com o Dittmar e com outros colegas, que um laboratório ele só tem sentido porque ele é um grande inspirador e capacitador, e um elemento de propulsão e de capacitação de pessoas, né? O Lápis sempre teve essa característica, né? Um laboratório é feito por pessoas, por gente, né? Um laboratório não é feito de equipamentos, de paredes. Um laboratório só existe e é forte porque existem pessoas que vestem a camisa desse laboratório. E nessa imagem aqui, a gente gostaria muito de destacar os professores que foram formados no laboratório, que fizeram mestrado no laboratório, né? A professora Kátia, o professor Antônio Serenini, o professor Mauro, o professor Fernando, o professor Jurandir, né? Que o laboratório, de alguma forma, deu uma parcela de contribuição na formação deles, e eles se tornaram professores da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Né? Todos fizeram mestrado com o professor Dittmar Samuski e viraram professor na escola e viraram referências nas suas áreas de atuação, e a gente fica muito feliz com esse registro. Franco, vou passar para você começar a nossa segunda década. Beleza, vamos lá. Vamos continuar, porque o tempo está correndo aqui. Claro, vamos acelerar, senão nós não chegamos. Vamos lá. Então, essa aqui é uma foto muito bacana, que a gente está sempre mostrando ela, né, nas nossas redes sociais. Foi uma foto assim, antológica, né? O Mauro tá rindo aí, continua vestindo azul também, né, Mauro? Gosta aí do Cruzeiro. Muito legal essa foto, ver toda essa galera junto, a foto comemoração aí dos 10 anos do Lápis, né, em 2001, que abriu, né, como o Barley falou, a segunda década. A gente nem imaginava tantas coisas que viriam ainda, né? Muito bacana. Vamos lá, vamos seguir. Bem, nesse momento, é um momento... Você vai, Franco? Pode falar. Vamos lá, esse é um momento importante, vamos tentar ser breve aqui, Franco, para a gente conseguir cumprir o prazo. Esse é um momento importante onde a pós-graduação, na época, em treinamento esportivo, ela sofreu uma série de orientações em relação às suas linhas, né? O professor Dittmar Samuski, ele sempre teve uma característica, ele falava isso muito para a gente, que é fazer as pessoas
se desenvolverem, serem autônomas e construírem seus próprios laboratórios. Nesse momento, 2 dos integrantes da foto anterior, né, o professor Rodolfo e o professor Pablo, eles fundam novos laboratórios, né, que surgem inicialmente do lápis, né, o GEDAN, que inclusive a placa de comemoração é uma homenagem, de fundação é uma homenagem ao professor Dittmann, que na época coordenado pelo professor Rodolfo Novelino Bena e atualmente coordenado pelo professor Dr. Herbert Grunovich, e o professor Pablo Juan Greco, né, que desenvolve o Centro de Estudos de Cognição e Ação, nosso SECA, né, um grande parceiro de longas datas. O Pablo é uma pessoa que influenciou muito a formação de todos os alunos do lápis e sempre uma pessoa muito querida por todos nós. Então, o lápis ele dá origem aos 2 primeiros embriões de laboratórios, né, o GEDAN e o SECA, que hoje tem um papel fundamental, não só no Brasil, como também no exterior. E o professor Dittmann e o professor Luiz Carlos, eles constroem as linhas voltadas de uma forma mais específica para a psicologia do esporte, para atender essas demandas da pós-graduação, e começam a desenvolver seus trabalhos. O professor Dittmann orientou 35 alunos de mestrado e doutorado no período de 90 a 2001. Está aqui o rosto de todos os alunos que passaram pela orientação do professor Dittmann, tanto no mestrado quanto no doutorado. Nosso muito obrigado a todos, né? O nosso carinho especial a todos vocês que ajudaram com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua produção intelectual, o desenvolvimento do lápis. O professor Luiz Carlos também teve 11 alunos de mestrado e doutorado no período de 2002 a 2013, pessoas que também contribuíram muito para o desenvolvimento da linha de Expert Performance, não só no laboratório, como também no Brasil. O nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes e contribuíram para o desenvolvimento do lápis nesse ambiente. Vamos lá, Franco, continua daí. Vamos lá, esse bate-bola aí. Aí, dando continuidade aí com a produção científica já na segunda década, né, que foi muito grande, né, publicação, né, em especial em 2002, do livro, né, que a gente utiliza como referência, que foi atualizado em 2009, né, o livrinho de capa azul, e também livros, né, muito na área do tênis, que era a modalidade que o Dittmann gostava muito, né, ele fez várias publicações também em espanhol, do livro, né, sendo publicado em espanhol. E o último livro, né, para a gente destacar, em 2012, foi o livro de treinamento esportivo, né, que ele também participou da organização, e que é um compêndio, né, dos vários assuntos das ciências do esporte, que inclusive é o livro que a gente utiliza hoje ainda, né, como referência no processo seletivo do nosso programa de pós-graduação em ciências do esporte. Vamos seguindo? Isso. Aí também temos muita produção internacional, né? A gente sempre recebeu muitos convites, né, para contribuir com capítulos de livros, né? Aqui até homenageando aí a professora Andressa, aí, o livro Paralímpico, né? Atleta Paralímpico ali, né, publicado em 2011, eu, Dittmann e Barley fizemos essa contribuição aqui, né? E o livro lá do professor Luiz Carlos, junto com o John Salmela, né, que também foi professor convidado lá em 2003, né, Expert Performance, é um dos que a gente gostaria de destacar aqui, são vários, né, ainda tem um outro livro, né, que o professor sempre cita, que é o Great Job Coach, né, Luiz, nós estamos lá com ele também, mas assim, uma produção ampla, não dá para mostrar tudo, né, aqui eu queria que o Barley fizesse um breve comentário também desses livros dos convidados, né, de vários convidados também. A gente sempre faz questão de destacar os alunos que passaram no lápis, né, professora Mariana, que está hoje em Viçosa, professor Israel, que está em Viçosa, professor Dalva dos Anjos, que trabalha no movimento paralímpico, professor Marco Túlio, enfim, uma série de parcerias que se iniciam nessa década, né, e que contribuíram, pessoas que estiveram presentes na sua formação do laboratório e que contribuíram para o desenvolvimento do lápis. No resumo dessa segunda década, o professor Dittmann e o professor Luiz Carlos publicaram aproximadamente quase 80 artigos, 11 livros, 60 capítulos de livro, orientaram mais de 30 alunos de doutorado e mestrado, enfim, é algo muito marcante para nós. E o primeiro prêmio que o lápis conquista, né, de tese da UFMG nesse período, ele é conquistado por um aluno, o professor Luiz Carlos, o professor Renato Melo Ferreira, que hoje é professor na Universidade Federal de Ouro Preto, coordena lá um laboratório de natação e psicologia do esporte. O
o professor Luiz, orientando o professor Renato na sua tese de doutorado, conquista esse prêmio tão importante para o lápis na sequência. Vamos lá, Franco, fala um pouquinho da participação nas Olimpíadas, Então, iniciando os projetos de extensão. Vamos lá, né? Como o Varley colocou inicialmente, o lápis sempre teve uma abordagem muito forte, né, no âmbito do atendimento à comunidade, aos projetos de extensão, né, às consultorias. E aqui, junto com o professor Marco Túlio, né, nessa foto, né, no Estádio Olímpico de Atenas, a participação, né, do lápis nos Jogos Paralímpicos, né? Aqui é uma das várias, né? E pode passar, não tem problema. Em 2007, a participação nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Pode avançar. Aqui uma foto com o Dittmar, estou lá na Vila Paralímpica, em 2007. Aqui, né, a participação do lápis nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008. Pode avançar. Aqui mais uma foto aqui com toda a equipe de Psicologia do Esporte, com o Dittmar ao centro, né? Pode avançar. Aqui a participação nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Aqui, pode avançar. Aqui dos cursos de formação, aqui acho que o Barley talvez queira comentar alguma coisa específica. Esse é um momento muito rico na história do lápis, né? O lápis tem a oportunidade, junto com vários alunos, né? O professor Dittmar, junto com vários alunos, de participar de Olimpíadas, Paralimpíadas, e na sequência também dentro do ambiente do futebol, né? Aqui um destaque, o professor Maurício Marques, que fez o mestrado com o professor Dittmar, os primeiros cursos da CBF, que atualmente é a CBF Academy, né? O professor Dittmar teve uma contribuição muito significativa no sentido de palestras e de formação de treinadores no Brasil. E aí, Franco, vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Aí nesse também período, o que você estava fazendo? Aí nesse período tinha várias coisas. Estava fazendo doutorado lá com o Marco Túlio, né? Aí estava na área de psicobiologia. Foi, inclusive, interessante porque abriu um campo, né, uma linha de pesquisa que eu também gosto muito, que é a linha da psicologia do exercício, né? Aqui à direita a gente pode ver aí o trabalho com os pilotos de caça da Marinha, avaliando a questão do estresse, né, também. E também muito na parte de intervenção, né? Em 2006, 2005, 2006, eu tive com as equipes da Arábia Saudita, né? Em 2005, uma equipe de futebol Al Hilal, que foi campeã árabe, e em 2006 convidado a fazer parte aí da comissão técnica, né? Que foi lá para a Copa do Mundo na Alemanha. E também ali uma oportunidade que tive também de trabalhar com o Sada Cruzeiro, tá? Durante a gestão aí do Talmo, né? E outro ponto bem interessante, que a gente era professor do UniBH, né, Varley? E ali a gente também criou um laboratório de psicologia do esporte, tá lá, e a plaquinha aí, registro, né, para provar que a gente estava lá. Quer comentar alguma coisa? Aí, isso aí, Franco. Nesse momento da história, eu estava fazendo doutorado dentro da casa, né, com o professor Dittmar, trabalhava como treinador nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro, e junto com você cuidávamos da psicologia do esporte na graduação do UniBH, né? Fundamos o laboratório de psicologia do esporte do UniBH. É engraçado que quando a gente pesquisa lápis na internet, né, tem vários laboratórios que têm nomes parecidos ou semelhantes ao laboratório da UFMG, e para nós é uma enorme honra, né, dividir com vários outros colegas de outras universidades a criação dos laboratórios. O Dittmar sempre comentava isso, né, que ao você ir para uma outra universidade, é importante que você coloque a sementinha do Laboratório de Psicologia do Esporte. Isso foi seguido por vários colegas, citei aqui o professor Israel, o professor Renato, o professor Eduardo e o professor Daniel, que estão no Pará, e uma série de outros colegas aqui, que o Franco vai lembrar melhor do que eu de nome, que caminharam nessa situação. Bem, nesse período, o lápis ele já ocupava alguns cargos nas principais entidades de psicologia do esporte, tanto no Brasil como na América do Sul e também no mundo, né? Esse é um registro daquela época dos cargos ocupados, não só pelo professor Dittmar e pelo professor Luiz Carlos, mas também por outros membros do laboratório. E essa foto, para nós, ela é muito marcante, porque eu e o Franco brincamos que é a passagem do bastão, né? Em 2011, nós vamos a um evento em Bogotá, né? O Dittmar faz questão de nos colocar, pela sua generosidade, numa mesa
do Congresso junto com ele, e, teoricamente, ele inicia ali todo o processo de passagem do bastão, do lápis. Já estava no momento da doença avançado, tinha algumas questões relacionadas também à transição dentro das sociedades, e ele abre as portas para mim e professor Franco, não só no mundo, como também na América do Sul e no Brasil, nos apresentando e pedindo para que a gente desse sequência ao trabalho iniciado por ele, pelo professor Luiz Carlos e pelo professor Mauro. Bem, fechamos, Franco, a segunda década, vamos começar a terceira? Infelizmente a gente teve que escolher, né, o que a gente ia apresentar, porque ainda tinha muita história, né, Varley? Em todas as 2 décadas atrás ainda tinha muita história. Vamos ver o que a gente consegue depois resgatar, né, de forma mais sistemática. Inclusive, acho que uma pessoa que a gente não colocou aí, que acho que é importante citar também, é o irmão científico do Dietmar, né, o Dieter Hackford também, que teve várias vezes aqui no Brasil e deu a sua contribuição, inclusive foi o que fez o convite para eu participar, junto com o professor Sidônio, lá na primeira participação na ISSP, em 2013, em Pequim, né? Mas vamos lá para a nossa terceira década. Vamos lá, aí. Franco. Aí, vai você ou vai eu? Não, nós estamos aqui no improviso. Vou falar aqui, ó, vamos lá. Vai lá. Bom, aqui é uma figura muito importante, né? A professora Andressa, o professor Marco Túlio. Eu fiz o doutorado com o professor Marco Túlio lá no CEP, né? E também tinha na época lá o Senza, né? Eu acho que hoje ele não existe mais, mas o CEP continua aí firme, né? E veio para Belo Horizonte, continuando um trabalho brilhante, formou, assim, acho que dezenas também de profissionais de alta qualidade. E só uma brincadeira, né, Andressa, que o Túlio sempre falava assim, não, você vai morar aqui em São Paulo, acabou que vocês que vieram para cá, para Belo Horizonte, né? Que bom, para nossa sorte aqui da nossa instituição, ter vocês aqui. Entraram também aqui, né, na foto aqui, o professor Eduardo Pimenta, né, que também tem uma relação muito forte com a questão do futebol, estuda aí a termografia, né, um dos expoentes, e o professor Maicon também, né, satisfação, que também foi nosso aluno lá no UniBH, né, Varley? E aí evoluiu bastante, né? Fez o mestrado, fez o doutorado e abriu aí também o próprio laboratório, né? Batendo essa bola aí com essa parte das lutas, né? Que gosta muito de estudar aí a questão das lutas, a parte cognitiva. Perfeito, Franco. É excelente, né? O Maicon é um grande amigo, um grande colega, é uma pessoa que hoje se dedica ao estudo da neurociência. Ele mandou uma foto aqui que os alunos dele estão acompanhando no laboratório ao vivo. É um agradecimento, um prazer enorme ter a figura do professor Maicon conosco. Ele inicialmente iniciou na Universidade Federal de Viçosa e hoje está aqui com a gente. E o professor Eduardo Pimenta também, que tem nos ajudado muito. Aqui nós trazemos uma nova foto, né, Franco? Lá da segunda década, né, como o laboratório se expandiu, com o GEDAM, com o SECA, né, o Mauro indo fazer doutorado na Alemanha e retornando e ajudando o professor Hans no laboratório de biomecânica. E nessa terceira década, como que essa expansão ela tem aumentado, né? Na segunda década também o LAMUSC, através do professor Fernando Lima, enfim, a gente brinca o seguinte, que o Lápis é uma grande casa, que todos que chegam são muito bem-vindos, a gente tem um prazer enorme de receber todos os colegas, e a gente sempre incentiva esses colegas a caminharem, a construírem suas próprias trajetórias acadêmicas, seus próprios laboratórios, que a gente sabe que serão laboratórios co-irmãos, serão pessoas que nos ajudarão o tempo todo nessa caminhada. Ninguém faz nada sozinho, é impossível na ciência estudar um fenômeno de forma isolada, nós sabemos disso, em especial no esporte, e a gente, nessa terceira década, a gente percebe as pessoas que passaram pelo laboratório em algum momento, ou pela sua chegada na escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, e que no momento inicial estiveram conosco no Lápis, né, Franco? E na sequência já caminham com pernas próprias, nos seus próprios laboratórios, com suas próprias orientações, com suas linhas de pesquisa. Isso nos envaidece muito, né? Saber que o Maicon está lá no grupo de estudos e pesquisa em neurociência da atividade física e do esporte, desenvolvendo os estudos, o Túlio Andressa no CEP, na área do sono, eu e o Pimenta com o Gibson, trabalhando nessa área do futebol, enfim, e o professor Bruno Pena, que agora está no exterior, o Franco, que tem uma ação fantástica no Centro
de Treinamento Esportivo da UFMG. Enfim, é só uma imagem para detalhar um pouco sobre isso. E o Franco agora vai falar das nossas principais metas de ensino. Eu e o Franco, quando chegamos em 2012, nós sentamos e traçamos algumas metas para o laboratório, né? A gente sempre teve uma característica de criar planejamentos e metas macro e trabalhar na execução delas. A partir de agora, na apresentação, o Franco vai comentar com vocês algumas dessas metas que nós construímos lá em 12, quando assumimos o bastão do professor Dittmer, do professor Luiz Carlos, e como que a gente foi desenvolvendo esses assuntos. Vamos lá, Franco, no ensino? Aqui algumas delas, né, que a gente separou aqui como mais importantes, então, que foi ampliar a questão da oferta de disciplinas relacionadas à psicologia do esporte, né, em vários outros cursos de graduação, a gente estimulando sempre, né, que a disciplina ficasse presente, também em outras instituições, né, além da nossa, em outros cursos também, porque a gente sabe que, por exemplo, na psicologia, apesar de chamar psicologia do esporte, são poucas os cursos de graduação que têm a disciplina, né? Quando tem, muitas vezes, é como optativo, então a gente tenta estimular também. Ampliar também essa sinergia, né, com outros cursos de educação física, psicologia, fisioterapia, tanto no Brasil quanto no exterior, né, em prol aí do desenvolvimento da psicologia do esporte, seja na graduação, na pós-graduação, e também traçamos, né, a questão de ampliar aí a presença, né, da psicologia do esporte nas mídias sociais. Pode avançar, vamos mostrar aqui um de cada vez. Franco, aqui nós vamos ter que andar rapidão para a gente cumprir o nosso calendário, tá, meu amigo? Vamos lá. Ó, então, aqui, ó, rapidinho. Sempre tivemos presentes em muitos cursos de especialização. Aqui tem o exemplo de um, que é o curso de treinamento esportivo, oferecido na nossa escola. Aqui também o próximo é o curso lá da especialização em fisioterapia, que a gente sempre tem alguma disciplina relacionada, né? O componente psicológico está muito próximo ali da parte da fisioterapia também, tanto ter fisioterapia esportiva. Aqui o Varley, né, em parceria com a Sociedade Ibero-Americana de Psicologia do Esporte, participando do mestrado em Psicologia do Esporte, né, desde 2013. Aqui é uma iniciativa que nós tivemos lá na Fafiche, no curso de Psicologia, para fortalecer a psicologia do esporte dentro da psicologia também. Nós chamamos uma ação, chamamos almoço com a psicologia do esporte, porque era exatamente no horário do almoço. Então, a gente se reunia lá para poder falar sobre psicologia do esporte. Também as ações que são ofertadas da disciplina optativa lá na psicologia, né? Aqui, exemplos de alguns trabalhos que foram apresentados, desenvolvidos, apresentados lá. Pode avançar. Aqui, né, as mídias sociais, a gente recentemente reativou, né, o Instagram do Laboratório de Psicologia, laps.fmg, depois vocês podem acompanhar, né, e vários outros canais que vocês vão poder depois ver. Vou pedir depois aí para alguém colocar no chat para a gente esses canais aí do Instagram para as pessoas acompanharem. Pode avançar, Varley. Aí, ó, um momento importante, né, o esforço que a gente fez para construir o site do Laboratório de Psicologia do Esporte em 2012, a gente está muito próximo de lançar, né, Varley, o site agora, né, a nova versão do site. Pode seguir. Perfeito, Franco. Nós entendemos que a educação hoje passa por uma transformação de mídia, né, isso aprendemos muito com o professor Afonso nessas questões, e a gente tem a cada dia tentado simplificar a ciência, democratizar a produção científica e auxiliar, através das redes sociais, a formação de inúmeras pessoas, não só no Brasil, como no exterior. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui da questão da pesquisa, né? Nós traçamos algumas metas lá em 12, né? Algumas áreas que a gente teria que fechar, porque não eram áreas de competência minha e do Franco, outras que a gente gostaria de ampliar, participar também em outros programas de pós-graduação. Tivemos a incumbência de internacionalizar a nossa produção científica, que era uma exigência do Programa de Ciências do Esporte. Buscamos também a compra de novos equipamentos e tecnologias para o LAPS, ampliar e recuperar algumas parcerias internacionais que haviam sido firmadas, tanto pelo professor Luiz Carlos quanto pelo professor Dittmer, realizar congressos nacionais e internacionais. Eu vou apresentar um breve brief dessas ações. Ao longo desses 10 anos aí dessa década, nós publicamos mais de 120 artigos, 4 livros, aproximadamente uns 30 capítulos de livros, orientamos 12 alunos,
de monografias, de mestrado, de dissertações de mestrado. Enfim, nós trazemos esses números aqui no sentido de contar um pouco da história. Claro que em grande parte desses artigos eu e o Franco estávamos presentes em conjunto, em outros não. Essas são as orientações que foram feitas no programa de 2013 a 2021, por mim, as orientações atuais em andamento. Aqui um agradecimento muito grande aos nossos alunos que hoje fazem parte do mestrado, né? Pessoas que estão trabalhando nos bastidores, que nos ajudaram muito, não só na montagem dessa apresentação, mas nos ajudam no dia a dia, nas mídias sociais, nas pesquisas. O nosso agradecimento a todos os alunos, tanto do professor Franco, quanto meus, que trabalhavam nessas ações. Aqui as orientações do professor Franco, concluídas nesse período, as orientações em andamento de doutorado e mestrado dele. Também um agradecimento muito grande à Cristina, a toda a turma que ajuda em vários braços que o Lápis daqui a pouco vai apresentar para vocês na extensão. O Wagner, enfim, é uma turma que trabalha muito, é uma turma que se dedica muito, que veste a camisa do laboratório, e a gente fica muito feliz em contar com a contribuição de todos eles. Nós temos 2 grupos, estão sob nossa supervisão, no grupo de pesquisadores associados do Lápis, e o Franco vai falar um pouquinho aqui agora das metas e dos capítulos de internacionalização que nós tentamos avançar nessa última década. Vamos lá, Franco? Exatamente. Vamos lá rapidinho, senão já estamos estourando o tempo aqui. Então, continuamos sendo convidados, né, a produzir, a contribuir com várias parcerias internacionais. Aqui a gente tem algumas delas, todas elas estão disponíveis, a gente consegue pegar o link depois para compartilhar com vocês, algumas disponíveis gratuitamente, outras por aquisição. No próximo slide, a gente tem aqui a colaboração que nós fizemos com vários colegas do Brasil, né, os 3 primeiros livros aí em parceria aí com a Regina e com o Afonso, né? O 4º livro aí em parceria com o pessoal da Abrapesp, né? Tem muitos pesquisadores da Abrapesp, né? E aí os nossos alunos também, em outras publicações, a gente trabalhando como apoio para eles também nessas, já dando andamento. Marley? Vamos lá, Franco. Nessas parcerias, estabelecendo vínculos, né, tanto de orientação com outras universidades, né, nós colocamos 2 registros aqui, um com a Universidade do professor Rui Biscay, de Portugal, e o outro com o professor Dr. Martin Lames, da Alemanha, da Universidade Técnica de Munique. O professor Franco tem desenvolvido todas essas ações também junto com a ISSP. Franco, comenta aí um pouquinho desse trabalho que tem sido feito. É um dos trabalhos que a gente tem na ISSP de produção de consensos, né, declarações de consenso e outras áreas, como, por exemplo, a questão da saúde mental, que entrou muito forte nessa década, né, em função dos diferentes casos que foi observado com atletas de alto rendimento. Pode avançar. Né? Aqui um trabalho muito bacana, que a gente está em parceria com o professor Peter Terry, né, da Universidade de South Queensland, né, que já é parceiro nosso, por causa também da psicologia do esporte, e ele também como reitor da universidade, estreitando laços aí não apenas com a Escola de Educação Física, mas com o UFMG como um todo, né? Mas como o professor mesmo falou, né? A UFMG pode escolher aí as áreas que quer fazer parceria, mas com a Educação Física, já com certeza já estava firmado ali, né? Inclusive nós vamos ter a primeira aluna em cotutela, né? A professora Isabel Rolfs, né? Que foi colega do Mauro também acho que durante a graduação, né, Mauro? Também está aí com a gente. Pode avançar, Bem, em relação à meta de equipamentos, nós trabalhamos na aquisição de novos equipamentos, né, junto com o programa de pós-graduação. Esse foi um equipamento novo que chegou ao laboratório, o iTracking portátil. O Franco ele trabalhou numa outra frente muito importante, que foi a modernização e os testes psicométricos, digitalização dos testes psicométricos. Hoje a gente tem uma quantidade de tablets que permite fazer pesquisas de uma forma mais rápida, analisar esses dados de uma forma mais rápida. Renovamos uma série de licenças do Vienna Test System Sports, né, que tem sido utilizado não só na extensão, com vários projetos que a gente desenvolve, mas também na pesquisa. E esses estudos, utilizando o Vienna, eles têm produzido pesquisas nacionais e internacionais dos nossos alunos de mestrado e doutorado. E também procuramos estabelecer, em função das dificuldades econômicas da universidade, parcerias com o setor público
e privado para pesquisa, né? Esse é um case, junto com o professor Leandro Malloy, que é um grande apoiador do laboratório, também é uma figura muito importante na nossa história, de um doutorado conduzido por mim, mas orientado por ele, onde a gente tem utilizado essa parceria de empresa da iniciativa privada, a Pearson, junto com universidades do exterior e também universidades dentro da própria UFMG, como é o caso da medicina molecular. Vamos lá, Franco, vamos falar do Congresso de 2016? Muito bacana essa oportunidade, já dentro do Managing Council da ISSP, nós trouxemos um annual meeting aqui para Belo Horizonte, na ocasião realizamos aí o 16º Congresso Brasileiro e 9º Congresso Internacional, tivemos aí um momento histórico também de união das duas associações nacionais, a ABPEX e a Abrapesp, aí a foto aí mostrando a reunião entre as duas associações, né, aqui com vários palestrantes internacionais e nacionais, né, de renome, que a gente está aí lendo sempre na literatura, mais de 500 participantes dentro da UFMG. Aqui também outro momento muito bacana, né, da história da psicologia do esporte, que é a reunião entre os dois conselheiros federais, os dois presidentes dos conselhos federais de educação física e psicologia, né, um momento muito importante, muito bacana para a nossa área. Pode avançar. Aqui, né, dentro desses congressos científicos, aqui homenagem, né, aos fundadores, né, ao professor Luiz Carlos, né, durante o congresso, e ali a Valquíria, né, já representando o Dittmann, então falecido em 2012. Pode avançar. Reforçar sempre o apoio que a gente recebeu do CFP e do CONFEF, né, Franco? Aqui no registro a figura do professor Cláudio Augusto Bosco, que sempre abriu as portas para que a gente caminhasse dentro desse contexto. É importante também dizer das ações e congressos que nós realizamos fora da psicologia do esporte, mas sempre com temáticas que incluíam a psicologia, né, que esses eventos iniciais eles dão origem ao FMG Soccer Science Center, né, que surge do braço lá inicial do Dittmann, trabalhando no futebol, passa por mim, que tenho essa veia ligada a esse esporte. A gente organizou em 2008 um grande congresso em cooperação com vários professores, né? Professor André, professor Michael, professor Gibson, professor Bruno Pena, um evento muito bacana, onde a psicologia do esporte também esteve representada juntamente com outras áreas da ciência do esporte. Bem, Franco, vamos lá para a extensão? Rapidão? Muita coisa, né? Formação de recursos humanos sempre foi uma marca do Laboratório de Psicologia do Esporte, desde a sua primeira década, né? O professor Mauro aí é prova viva disso, né? Sempre incentivou a formação de novos profissionais, então aí a gente vai falar detalhadamente de cada um deles, apesar de rápido, né? Mas para marcar, né? Então acho que a gente pode avançar, porque a gente vai falar de cada um deles, né? Então esse aí é o Centro de Treinamento Esportivo. Qual projeto nosso hoje, né, Franco? A gente tem muito orgulho, né? É um projeto desculpa te interromper, amigo, mas um projeto assim, a gente sentiu um gap dentro do laboratório, que era a formação de recursos humanos. E o Franco solucionou esse problema no laboratório. E vai lá, Franco, fala do filho, porque ele é muito bonito. Vamos lá. Então, em 2013, com a chegada, né, e a construção do Centro de Treinamento Esportivo, que tem história também, poderia contar uma história só sobre o Centro de Treinamento Esportivo. Tá aí uma figura aí, né, uma foto aí com o grupo sendo formado, né, assim, já passaram muitas pessoas, a gente vai falar aí rapidamente no decorrer dos slides, né, pode avançar. Aí a organização interna que nós temos um grupo administrativo, um grupo pedagógico, um grupo científico, né, todos trabalhando em prol aí do aprendizado, do desenvolvimento, tanto na teoria quanto na prática, né. É importante frisar, não tem problema, pode passando aí. É importante frisar que é um dos poucos locais no Brasil onde a gente tem tanto o componente teórico quanto a supervisão prática, né? Então, não apenas aprendem a teoria da psicologia do esporte, mas como tem a prática supervisionada, né? Porque desenvolver a habilidade para estar ali na linha de frente, que não é fácil. Então, desenvolvemos aí só, ao longo desse curto período aí, um número enorme aí de ações, pode observar aí 5.360 treinos acompanhados, né? E diversas outras ações, não dá para detalhar agora. Na parte científica também, que a gente acha importante, né, a produção do conhecimento dentro lá da nossa prática, também diversos trabalhos apresentados em congresso, orientações de graduação, de pós-graduação, né, convidados para formação. Aqui é um programa que a gente iniciou recentemente, até inspirado na ISSP, que é o Programa Embaixador, que é fazer com que a psicologia do esporte chegue aos cursos, né, de graduação de educação física e psicologia que ainda não tem.
em clubes também. Aqui também uma parceria muito importante com outras áreas que são essenciais ao funcionamento, que é a parte do atendimento clínico, aí é com a parceria do professor Fábio Belo, do professor André Mendes, e também da parte de orientação profissional, né? Acho que isso também, inclusive, toca muito o Mauro, né? Porque fez a transição de carreira dele para o futebol relativamente cedo, tomou essa decisão numa época onde praticamente nem tinha orientação profissional, né? Então, a gente sabe um pouco aí da dificuldade que os atletas têm nesse aspecto. Aqui, um prazer muito grande que eu tenho de falar, o programa Envelhecimento Ativo, que começou com o projeto Educação Física para a Terceira Idade em 1993, então eu chegando ali em 2013, assumo o projeto, né, que estava com outros colegas, o professor, se não me engano, o último coordenador antes de passar para mim foi o professor Kleber, hoje do Departamento de Educação Física, parceiro também, e aí a gente formou um grupo muito grande, desenvolvemos também a parte de atendimento à comunidade, e aí aquilo que eu estava comentando, a inclusão agora é a possibilidade de trabalhar com a psicologia do exercício. Posteriormente, em 2015, surge então o projeto Pilates, pode avançar, por iniciativa também da professora Cristina, né, que gosta muito dessa área do Pilates e fortalecendo o trabalho da psicologia do exercício. Aí uma foto junto com o professor Mauro, né, nas discussões que a gente tinha sobre os projetos de pesquisa nessa área. Do lado esquerdo ali um trabalho que a gente realiza com o IPSENG na área oncológica, né, do hospital, vendo o efeito do exercício nas pessoas. Aqui uma parceria com o Núcleo de Geriatria e Gerontologia e o Projeto Pilates e o LAPS, no desenvolvimento de um projeto grande, né, que hoje abriga 2 doutorados e um pós-doutorado, o efeito do exercício sobre experiência de idosos de Belo Horizonte, em situação de risco e fragilidade. Aqui é um outro ponto bem legal, né, Varley, que foi Sim. logo quando a gente chegou, aí eu coloquei a foto aqui do professor Emerson, né, que incentivou, né, a questão da assessoria de comunicação, em especial aqui deixo agradecimento aos colegas que estão nos bastidores aí, a Mariana e o Iago, né, que estão atualmente na linha de frente, mas já formamos também diversos outros profissionais de destaque, tá? Aí pode ir um pouquinho aí na consultoria do Caça Talentos, você foi um dos idealizadores. Sim, são eventos que a gente foi fazendo, era a nossa transição, eu já era professor na casa em 2011, como professor substituto, né, e a gente organizou um grande evento no Brasil, com avaliação de 16 mil meninos, de 6 estados, onde o Senesp foi muito importante e deu todo o suporte científico nas avaliações desses atletas. Na sequência, nós tivemos algumas iniciativas lá no início do processo com o governo de Minas, né, no sentido da criação dos programas ligados ao Minas Olímpico. Tanto eu quanto o Franco prestamos várias consultorias nessa área psicológica para a estruturação das ações. É uma ação também que nos marca muito, em cooperação com a FIS e com a Prev, foi uma ação dentro da própria Petrobras, desculpa, em Duque de Caxias, na refinaria, onde nós tivemos a oportunidade de desenvolver pesquisas interdisciplinares com outras áreas e também com o setor privado. Um projeto social que nos orgulha muito é o Minas pela Paz, desenvolvido junto com a FIENG, com a Escola de Educação Física, com a Prefeitura. À época, a ideia era fomentar um processo de educação e um processo esportivo contínuo em vários campos de várzea de Belo Horizonte, um projeto para atender mais de 20 mil crianças, parcerias com a Federação Mineira de Futebol, em especial com os ADOS. Hoje a gente tem projetos de mestrado, como o da Adriene, sendo tocados dentro desse ambiente. Parcerias com a CBF Academy, aqui uma menção ao professor Maurício Marques, que sempre, não só o LAPS, mas também o SECA tem procurado trazer a CBF Academy para próximo dos laboratórios, então a gente fica muito feliz com esse convênio. O professor Israel, do NUPEF, que é um grande apoiador, uma pessoa também que nos ajuda muito nessas ações ligadas ao ambiente do futebol, e as consultorias, né, que nós temos realizado também em diferentes clubes. Eu destaquei 2 aqui, a do Cruzeiro, de março de 2019, na equipe profissional, que eu estava à frente, e a do Cuiabá, agora mais recentemente, em 2021. Franco, vamos lá nas representações? Vamos lá. Cada foto dessa tem uma história, infelizmente não dá para ficar muito tempo nelas, né?
as representações nossas aí nas diferentes associações nacionais e internacionais, a ABPEX, né, que são nós dois, né, eu como vice-presidente, Varley como líder das relações institucionais, na Sociedade Ibero-Americana, que o Varley está lá como representante do Brasil, eu na ESSP desde 2013, agora como secretário-geral da sociedade, Varley, né, lá como representante nosso na rede PsiSur, também marcando presença, acho que provavelmente, inclusive, estamos com alguns colegas da rede PsiSur aqui nos acompanhando, né, online. Sim, né, Franco? E o que a gente precisa, né, Franco? Gente para acompanhar, nos acompanhar nessas ações e, teoricamente, a gente ir ampliando a participação brasileira nesse processo. Nós vamos fazer um registro aqui muito breve, né, de alguns congressos, muito mais para citar os grandes amigos que nós temos na psicologia. O Lápis não faz nada sozinho no Brasil, existem grandes grupos de pesquisa no Brasil, e a gente gostaria de destacar rapidamente, um por ano, parcerias que a gente tem muito fortes. Essa primeira aqui com a CIPID, que é a Sociedade Ibero-Americana de Psicologia do Esporte, daqui a pouco o Joaquim Dozil vai estar aí com vocês, o professor Afonso, que sempre organiza grandes congressos de Psicologia do Esporte e Motricidade, com seu grupo do LEPESP, também vai estar aqui hoje com vocês, a gente esteve lá em 2013, sempre participa. A professora Helena Mar, a professora Joyce Stefanello, né, que sempre organizam um congresso na área da Psicologia do Esporte. É muito importante para a gente falar de todos os parceiros, de todos os grupos de pesquisa no Brasil, participando à frente, a professora Andréia, a professora Birgit, que também estão sempre à frente desses congressos. Nós tivemos lá em 2013, né, Franco? Aqui a Regina, uma grande amiga nossa, junto com o professor Marcelo Calegari, num evento que ela organizou com o Filipão em 2014, da Universidade de São Judas Tadeu. Franco, vamos lá, fala um pouquinho dessa interação do Brasil e da representatividade do Lápis no exterior aí. Vamos lá? Aí nós temos a participação, né, da reunião anual da ESSP que aconteceu no México em 2014, com todo o board, né? Em 2000, pode continuar, não tem nenhum problema, vamos avançar. Aí um evento importante organizado pelo professor Pablo Greco e pelo professor Gibson, né, colegas nossos aqui da escola, o 5º Congresso Internacional dos Jogos Esportivos. Aqui, um momento, nossa, de muito prazer, para mim, muita satisfação, que foi estar presente no aniversário de 50 anos da ISSP, lá em Roma. Assim, um momento assim, muito marcante, muito emocionante. Está aí ao centro aí, o professor Sidônio Serpa, que está nos acompanhando pelo YouTube, que me mandou uma mensagem aqui. Obrigado, professor, viu, pela oportunidade. Muito prazer estar aqui com você. Pode avançar. Com Alex Garcia Mas também, né, Franco? Uma pessoa também que cabe uma menção, é uma pessoa que nos ajudou muito, e todos da ISSP, né? O professor Israel também estava presente nesse evento, e outros colegas brasileiros. Grandes parceiros. Foi uma honra o Lápis estar com seu nome lá nos anais dos 50 anos da ISSP, né? Através dos nossos trabalhos e da sua participação como membro do Managing Council. Aqui, durante o Congresso de 2016, que realizamos em Belo Horizonte, também fizemos um encontro anual da ISSP, aqui ao fundo ali o estádio Mineirão, né, com o board da nossa equipe, da ISSP. Em 2017, mais um congresso mundial, né, Varley? Aí, muito legal essa lembrança, né? Acho que foi o último congresso mundial presencial, porque agora em 2021 ele foi online, né? Então, tivemos a oportunidade de ver bons momentos aí com muitos membros da equipe do Lápis, né, presentes lá em Sevilha. Sim, a professora Andréia da BPEX, a professora Helena Marques, outra grande amiga, o professor Daniel, que está no Pará, os nossos alunos, né, o que mais nos orgulha é ver nossos alunos caminhando, a professora Camila, que hoje é professora na Universidade Estadual aqui em Minas, o professor Tiago, enfim, é uma bela recordação. Aí a nossa reunião, né, a gente sempre faz a foto com a nosso board da ISSP, também fizemos a reunião em Sevilha, porque todo congresso mundial tem a eleição de uma nova equipe, né, de gestão, né, um novo conselho gestor, né, então aí foi a foto registrando o final desse grupo, né, 2017, e aí entramos a sequência, né, o termo de 2017 a 2021, já aí em 2018, a reunião que nós fizemos lá na Coreia do Sul e, por ocasião, também a realização do Congresso de Psicologia do Esporte da Associação dos Países da Ásia e do Sul do Pacífico. Aí outro Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, realizado aí com a equipe aí da professora Joyce, professora Lena, né, em especial, e a professora Birgit, né, que encabeçaram aí a realização desse Congresso Brasileiro.
Isso é muito legal, né? Na ABPEX também, né? A equipe se reúne para poder trabalhar e trazer aí a realização desses congressos nacionais, né? Satisfação. Em 2019, uma ação importante que foi o Think Tank da ESSP, onde a gente estava estudando a saúde mental de atletas de alto rendimento. Esse evento foi realizado lá no Comitê Olímpico Americano, né, com presença de vários pesquisadores importantes nessa área. Pode avançar. Varley, um pouquinho. Oi? Vamos lá? Então, e o nosso último Congresso Brasileiro, né, Franco, em 2020, organizado no Nordeste do país, é algo que a gente incentiva muito, né, a psicologia do esporte, sair um pouco da região sul e sudeste, subir o Brasil, entrar para a região centro-oeste, para o norte, no sentido de estarmos compartilhando informação. Então, um destaque aqui para esse congresso. O congresso anual, né, Franco? Você participou agora em 2020 também, já nessa área online da ESSP. Exatamente, na pandemia. 2021, aí, o 15º Congresso Mundial em Taipei, né, que eu fui eleito novamente para o board do Managing Council, já aí como secretário-geral, também com boa participação, né, dos brasileiros, em especial também muitos dos membros do LAPS também, publicando trabalhos, né, durante esse evento. Pode avançar. Aí também o Congresso Ibero-Americano, também de Psicologia do Esporte, né, são várias representações. Né? E aí, por último, recentemente, nós tivemos aí a ação do professor Sidônio, né, em comemoração aí também dos 30 anos do laboratório. Vamos lá? E aqui a nossa homenagem ao professor Sidônio, né, Franco? Que ao longo desses 30 anos sempre foi um grande parceiro do Dittmann, nosso, uma pessoa que nos apoia, uma referência na psicologia do esporte no mundo, e desejamos uma pronta recuperação para ele, que é um grande amigo, uma grande pessoa, e temos um carinho muito especial em relação a ele. Perfeito, Franco? Vamos lá, fechando? Pode seguir. Ou a gente deixa para falar sobre isso no final? Vamos deixar para falar no final, porque já estamos avançando aqui. Beleza. Muito avançado. A gente fala um pouquinho. Então, tá bom. Finalizamos, né, essa etapa. Mariana, fique à vontade para Franco para assumir a direção. Vamos colocar 2 depoimentos importantes, Franco, e na sequência a palestra do professor Ucha. Sim, sim. Quem que a gente vai trazer agora, Varley? Agora nós vamos trazer a professora Andréa Pesca, né? Com a fala, as duas sociedades brasileiras, trazendo depoimento. Professora Tabata. E a Abrapesp. Se tiver no jeito aí, Mariana, coloca para nós, por favor, pessoal, enquanto a gente... Tudo bem? Eu me chamo Andréa Pesca, sou presidente da ABPEX, da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício. Eu estou muito feliz aqui hoje em poder comemorar junto com vocês os 30 anos do Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Não só eu, como muitos membros da ABPEX, somos gratos a este laboratório, somos gratos ao professor Dittmann Samulski por todos os ensinamentos, por todas as parcerias e por todos os momentos compartilhados que foram fundamentais até hoje. Temos como grandes parceiros o professor Franco Nolte e o professor Varley, que são pessoas que nós da ABPEX estimamos muito e temos o maior prazer de podermos trabalharmos e convivermos juntos. O meu muitíssimo obrigado a todos vocês por todo o conhecimento e ensinamento que o laboratório passa para o aprimoramento profissional dos profissionais de psicologia do esporte, não só no Brasil, mas como no mundo. Parabéns, continuem disseminando o conhecimento científico como vocês sempre fazem e que venham mais 30 anos. Muito obrigada, estou aqui em nome da ABPEX desejando todas as felicitações para vocês. Olá, sou Tabata Teles, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, ABRAPESP, e envio esse vídeo para parabenizar o Laboratório de Psicologia do Esporte da UFMG pelos seus 30 anos, um laboratório que já enviou trabalhos para a gente, para a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que tem uma grande contribuição para a área, e especialmente na figura do professor Franco Notti, que é um grande parceiro nosso,
seja no GT de Psicologia do Esporte da AMPEP, seja nas parcerias ABRAPESP, ABPEX via Rede PsiSur, seja pela SSP. Então, eu desejo muito sucesso pelos próximos anos que ainda virão. Olá, eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pieri e falo aqui em nome da nova gestão da ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Gostaria de dar meus parabéns para o LAPES, 30 anos fazendo ciência em psicologia do esporte aqui no Brasil e com um diálogo internacional muito importante. 30 anos formando pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores. 30 anos sendo aquilo que um laboratório científico de fato precisa ser. Parabéns, vida longa ao LAPES e parabéns ao meu grande amigo Franco Nossi. O trabalho de vocês é incrível.